E você que está em casa, venha conhecer um pouco mais. Nós está apenas começando a Central da Romaria Especial Morro da Conceição. E Padre Alexandre, para quem está em casa, nós preparamos um material especial para que você possa conhecer um pouco da história do Morro da Conceição. E então nós vamos para um VT, para que você possa conhecer um pouco de como surgiu o Morro da Conceição, de como surgiu essa devoção. Neste ano nós estamos comemorando 170 anos de festa de Nossa Senhora da Conceição aqui no Morro. Então vamos chamar, né, Padre Alexandre, para você que está em casa conhecer um pouco dessa história. Uma devoção do povo que há 120 anos chegou a este lugar, conhecido inicialmente como Alto da Bela Vista ou Alto dos Oiteiros. Eu estou falando da comunidade do Morro da Conceição, que caminha junto com a própria fundação do bairro. Ao meu lado, o historiador Disseu Marroquim, que vai explicar um pouco para a gente desse contexto histórico da criação da própria comunidade do Morro, né, professor? Isso. É preciso pensar que quando a gente fala do Morro da Conceição, a gente está falando de um território que tem uma ocupação muito antiga dentro do tecido urbano da cidade do Recife. A gente está falando aí de uma ocupação do século XVII, do outeiro do Conde Bagnuolo, que se conectava com a defesa dos luso-brasileiros contra os holandeses. Então, é um território que, apesar de não ter sua ocupação contínua desde o século XVII, ela tem como marco documental de aparição já em cartografia do século XVII, a gente consegue ver esse território marcado e esse registro do que hoje é o Morro da Conceição. Não é à toa que, muito tempo, a gente tem uma conexão daqui com Arraial. Então, o Arraial, o que é um arraial? O arraial é um ponto de defesa, é um lugar de defesa contra um lugar de batalha, enfim, tem esse marco urbano de memória, né? Quando a gente vai andando para o final do século XIX, século XX, a gente vê em alguns momentos a denominação Boa Vista, desse território como Boa Vista, que é precisamente um marco do que a paisagem que aqui é possível visualizar, ela significa para a cidade. Ou seja, é uma forma de dizer, olha, desse lugar você consegue ver a cidade do Recife, você consegue ver as paisagens históricas que constroem a cidade do Recife. E não é à toa, e não gratuitamente, que essa Boa Vista possibilita, na verdade, a construção do monumento à Imaculada Conceição, que foi colocado aqui nesse lugar em 1904, em alusão aos 50 anos do dogma da Imaculada Conceição, então, que foi em 1854. A gente está falando disso porque era o momento em que a Igreja Católica passava a ocupar o território de uma maneira mais sistemática. Em 1902, teve um grande congresso católico em Pernambuco, que proporcionou uma expansão, de certo modo, mais sistemática das devoções, seja do apostolado, da oração, inclusive da devoção à Imaculada Conceição. Então, em 1904, esse monumento ele veio junto com um simbolismo muito grande de pensar, de marcar um território, mas, sobretudo, de fazer com que a Imaculada Conceição, que tem uma vinculação com os céus, olhasse pela cidade do alto. Então, é como se ela estivesse olhando para a cidade, imaginando e abençoando essa cidade que é o Recife, né? Ok. A gente sabe que aqui no Recife, a padroeira oficial é Nossa Senhora do Carmo, junto com o Santo Antônio. Mas é a Nossa Senhora da Conceição do Morro que faz parte da padroeira afetiva do coração do povo recifense, do povo de Pernambuco. E essa devoção, professor, como a gente pode associar que, mesmo não sendo a oficial, extraoficialmente, a Imaculada Conceição do Morro é a padroeira do Recife? Logo nos momentos posteriores à ocupação desse território, com a instalação do monumento, Conceição já marcou o nome do território. Então, pode-se ter certeza que é a imagem, que é uma devoção que transforma esse território. É claro, a devoção ela não é a única responsável pelo adensamento populacional e do crescimento populacional que esse território tem com o tempo, porque isso são demandas históricas de ocupação da cidade, de déficit habitacional. Mas não tenha dúvida que a devoção do Morro da Conceição, ela cria uma identidade do lugar.
Se você olhar para dados estatísticos, a quantidade de pessoas que vêm no dia 8 de dezembro ou na semana da festa é quase o dobro ou o triplo da população que reside nesse território. E é uma festa que ganhou um caráter multirreligioso, na verdade, porque você tem, por exemplo, a festa de Iemanjá, que no Recife acontece dia 8 de dezembro. Então, é preciso a gente pensar no quanto essa é uma festa, essa é uma celebração que é católica, mas, sobretudo, celebra a vida, celebra a existência, celebra a diversidade, celebra o que faz da gente gente. Professor Dirceu Marroquim, muito obrigada em sua participação aqui conosco. Muito obrigado e foi um prazer falar com vocês. E viva Nossa Senhora da Conceição do Morro!